Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor preferido, o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para continuar um tema que começamos no outro vídeo, que é radiciação parte 2, tá bom? Vamos ver expoentes fracionários e algumas propriedades hoje no nosso vídeo. Porém, antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal matemático aqui, tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes, a chamada da vinheta, né? Sempre, sempre. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar, né, a nossa segunda aula, né, a parte 2 da aula de radiciação, tá? E o primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o de expoente fracionário, tá bom? Então vamos lá, né? O que eu posso falar sobre o expoente fracionário, né? Vamos lá. A potência de base A, onde A é maior que zero, e expoente racional m sobre n, pode ser escrita da seguinte forma, tá? Então, olha só, o que nós temos aqui, né? Repare que aqui eu tenho uma potência onde o meu expoente é uma fração, né? M sobre N. M é o numerador, N é o denominador. Isso daqui pode ser reescrito de uma outra forma, tá? E essa outra forma está aqui, né? Em forma de radical, ó. Aqui a raiz, né? Onde o índice, ele vai fazer, né? Ele vai ser o valor do denominador, né? Fazer o papel do denominador. E o expoente do radicando é o meu numerador, tá bom? Então, uma outra forma de escrever uma potência de expoente fracionário, tá? Alguns exemplos aqui, né? Aplicação rápida, só para a gente ver, né, essa transformação, ó. 5 elevado a 4 terços aqui, né? Meu primeiro exemplo. Bom, então eu vou escrever isso aqui em forma de radical, né? Porque o expoente aqui é fracionário, onde o meu índice vai ser o 3 e meu expoente, né, do radicando vai ser o 4. Então tá ali, ó, raiz cúbica, né, de índice 3 de 5 elevado a 4. Eu posso desenvolver esse 5 elevado a 4 aqui, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar raiz cúbica de 625. Mais para frente, ainda nesse vídeo, nós vamos ver que é possível dar uma simplificada nesse radical aqui, que ficou com um radicando com um valor muito grande. Mas isso é daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco vamos ver como fazer isso. Bom, aqui nós temos, né, 10 elevado a 3 meios. Então, vou escrever novamente na forma de radical, né, conforme aprendemos aqui, onde o meu índice vai ser 2 e o meu expoente do radicando vai ser 3, né? Então, tá lá. E a raiz quadrada de 10 elevado a 3, né? Como não aparece nada aqui, já sabemos que é o 2, tá? Então, 10 elevado a 3, né? Raiz quadrada de 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 1000, né? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, né? Tá lá, 1000. Muito bem. Vamos agora para as propriedades em si, né? Então, primeira propriedade ali, né? Essa propriedade é importantíssima, tá? Então, tá aqui, raiz de índice n de A vezes B é igual a raiz de A, né? Índice n vezes raiz de B, índice n também. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma aplicação para mostrar o quão importante é essa propriedade. Aplicação. Simplifique os radicais. Então, vamos ver o primeiro aqui, que é o raiz quadrada de 20, né? Raiz quadrada de 20. Bom, como eu faço para simplificar isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, olhando aqui, que a gente tem um 20, não tem um produto, né, de fatores aqui, nós não temos, né? Então, como eu aplicaria esta propriedade aqui neste caso, é o seguinte: primeiro, nós temos que pegar o 20 e decompor em fatores primos. Então, aquele esquema que a gente já conhece, né? Pegar o 20 dividindo por fatores primos, né? Até ficar 1 aqui do lado esquerdo. Então, façamos isso, ó. 20 dividido por 2 dá 10, né? Dividido por 2 dá 5. Agora não dá mais por 2 nem por 3, vamos por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa daqui é a decomposição em fatores primos do 20.
Repare que o índice aqui é 2, né? O índice é 2. Se o índice é 2, o que eu vou fazer? Deste lado esquerdo, eu vou procurar duplas, tá? De fatores, né, que sejam iguais. Bom, esse 2 aparece duas vezes, então aqui eu posso fazer uma dupla, né? Fica simplesmente 2 ao quadrado, né? Elevado a 2, porque aqui o índice é 2. O 5 não tem ninguém para fazer dupla com ele, então ficou sozinho mesmo. Vou escrever aqui embaixo, né, o que eu encontrei, que é o 2 elevado a 2 vezes o 5. Ó. Certo? Isso daqui é 20, expresso, né, pela decomposição em fatores primos, né, desse 20. Agora eu vou reescrever esse radical e no lugar do 20 eu vou escrever esse 2 elevado a 2 vezes 5. Ó. Aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 5, eu substituí aqui no lugar do 20. E agora sim, eu posso aplicar essa propriedade. Ó. Aqui não está multiplicando, agora eu tenho um produto. Ó. Eu posso separar em duas raízes, uma raiz para cada fator aqui. Então fica assim, ó. Fica raiz, né, de 2 elevado a 2 vezes raiz de 5, exatamente como foi apresentado aqui na propriedade. Perfeito? Agora, aqui é 2 e aqui é 2, né? No índice eu posso simplificar, conforme já vimos em outros vídeos sobre radiciação. Então, esse 2 vai sair, né, da raiz, né, porque a raiz cortou com o expoente 2, e o resultado fica simplesmente 2 raiz de 5. Ok? Repare aqui o seguinte, né? Quem formou a dupla, ó, é que fica do lado de fora. Quem não formou, fica dentro da raiz. Ó. O 2 aqui formou dupla, ficou fora. O 5 aqui não formou, ficou dentro da raiz. Tá bom? Mais um exemplo, né, para a gente ver isso com mais calma. Aqui nós temos raiz cúbica de 250. Como simplificar isso? Pego 250 e decompõe em fatores primos, exatamente como fizemos agora há pouco. 250 dá para começar com 2, né? Então vamos lá. Por 2 dá 125. Agora não dá mais por 2 nem por 3. Então vamos dividir por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Segue pelo 5, né? 25 por 5 dá 5. 5 novamente por 5 dá 1. Agora repare o seguinte. Aqui o meu índice ele é 3. Então eu tenho que procurar agora aqui os trios. Então, ó, 5 aparece 3 vezes. Eu vou fazer um grupo aqui com 3 elementos que se repetem. Aqui eu fiz dupla porque o índice era 2. Aqui eu faço trio porque o índice é 3. Tá? Isso daqui é 5 elevado a 3. O 2 não formou trio com ninguém, então ficou sozinho mesmo. Vamos escrever o que nós encontramos aqui agora como resultado da minha decomposição, né? O 2, que ficou sozinho, vezes o 5 elevado a 3 aqui. Ok? O que nós fazemos agora? Pegamos esse resultado que nós encontramos aqui da decomposição e colocamos dentro desse radical, certo? Então tá ali, ó, substituiu 250 pelo 2 vezes 5 elevado a 3 aqui. Agora sim, eu aplico a propriedade, ó, vou separar, né, em dois radicais. Então tá lá. Aqui eu apenas mudei a ordem, né? Botei o 5 elevado a 3 dentro da raiz cúbica para frente, vezes 2, né, dentro da raiz cúbica ali também. Como esse 3 é igual a esse 3 aqui do índice, né, expoente índice, podemos cortar novamente, ok? E vai ficar simplesmente, o 5 saiu, né? Vai ficar simplesmente 5 raiz cúbica de 2. Tá? Mais uma vez, observe que quem fez o trio ficou fora e quem não fez ficou dentro do radical. E aqui eu fiz um grupo com 3 elementos, né? Fiz o trio porque o índice aqui é 3. Então tem que ficar atento ao índice para saber quantos elementos vão ter dentro do grupo que você formar na decomposição. Ok? Muito bem. Letra C, mais um aqui para a gente, né, fazer mais um exemplo dessa aplicação dessa propriedade. Novamente, o 96 eu vou pegar e vou decompor em fatores primos. Né? Então, vamos decompor aqui. Ó. Por 2, né, dá 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Agora não dá mais por 2, né? Vamos por 3. Por 3, 1.
Repare que aqui, novamente, o índice é 2, então eu tenho que procurar duplas. Bom, dá para fazer duas duplas, né? Uma aqui e outra aqui, né? Perfeito? Fiz duas duplas. Uma aqui deu 2 ao quadrado, outra aqui deu 2 ao quadrado. O 2 e o 3 aqui não fizeram dupla, né? Um é diferente do outro, não pode fazer dupla. Sobraram, né? Então, o que eu vou fazer? Vou escrever o que sobrou aqui, né? O que eu encontrei da minha decomposição como resultado da decomposição do 96. Então, tá aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, né? São minhas duplas aqui. Vezes 2 vezes 3, tá aqui. E esse resultado, já sabemos o que fazer, né? Vamos colocar no lugar do 96. Então, tá ali. Ok? Muito bem. Agora eu tenho 4 fatores, então vou dividir em 4 radicais. Certo? Então vai ficar, tá ali, ó. Raiz de 2 elevado a 2, vezes raiz de 2 elevado a 2, vezes raiz de 2, que é isso daqui, né? Vezes raiz de 3, que é esse daqui. Certo? Posso simplificar aqui, ó, índice com expoente mais uma vez. Então esses dois caras vão ficar fora, né? Então vai ficar 2 vezes 2, que são esses aqui, vezes o raiz de 2 vezes o raiz de 3, que já estavam lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou fazer a propriedade inversa, né? Aqui não estava separado, eu vou escrever junto agora, vou colocar aqui dentro, ó, uma raiz só com os dois dentro, para esses dois caras aqui. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 repetir, e aqui eu juntei dentro da mesma raiz. Ok? E agora multiplicamos normalmente, 2 vezes 2, 4 do lado de fora, e 2 vezes 3, 6 dentro da raiz. Ou seja, a simplificação de raiz quadrada de 96 é igual a 4 raiz quadrada de 6. Certo? Então, essa propriedade, a propriedade 1, ela é muito útil para a gente transformar as raízes numa forma mais confortável de trabalhar com elas. Tá? Mais para frente, a gente vai ver o quanto isso é importante. Tá bom? Muito bem. Vamos então agora para a propriedade 2. Propriedade 2, ó, raiz de índice n de uma fração, né, de A sobre B, eu posso colocar um radical para cada termo da fração, né, um para o numerador e outro para o denominador, mantendo o mesmo índice em cada um. Então, a raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre raiz de B, certo? Vamos ver uma aplicação interessante disso. Calcule raiz cúbica de 40 sobre raiz cúbica de 5 mais raiz quadrada de 25 sobre 4. Bom, eu não sei quanto é a raiz cúbica de 40, isso aqui para mim, né, não vai ajudar muito. Também não sei a raiz cúbica de 5. E também não sei qual é a raiz quadrada de 25 dividido por 4, o resultado dessa divisão aqui. Mas eu posso utilizar esse recurso para tentar resolver essa equação de forma mais confortável. Ó. Esse primeiro termo aqui, né, raiz cúbica de 40 sobre raiz cúbica de 5, como eles têm o mesmo índice, ó, 3 e 3, eu posso fazer uma raiz só, né, de índice 3 e botar o 40 sobre 5 dentro. E aqui eu posso colocar uma raiz para o 25 aqui em cima e uma raiz para o 4 aqui embaixo. Então ficaria assim, ó, certo? Aqui, né, eu coloquei uma raiz só e aqui eu separei em duas raízes. Pela propriedade, isso não tem nenhum problema. E agora ficou bem mais interessante, né? Porque 40 dividido por 5, eu sei quanto é 8. Aqui vai ficar a raiz cúbica de 8. E aqui eu faço raiz em cima e raiz embaixo. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Então ficaria assim, ó, né? Raiz cúbica, né? Tá aqui, ó. 40 dividido por 5 é 8. E raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Ok? A raiz cúbica de 8, eu sei, raiz cúbica de 8 é 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, ó, isso daqui eu já sei que dá 8, ó. Oh, perdão, que dá 2, né? Já sei que isso daqui dá 2. Então, é 2 mais 5 meios. 2 mais 5 meios, né? Soma ali de um inteiro com uma fração. Já sabemos também fazer isso, né? De outros vídeos, operações com frações, né? Então, vamos somar 2 mais 5 meios, que vai dar 9 meios, certo? 2 vezes 2, 4, mais 5, 9, mantém o denominador, né? Então, 9 meios. Perfeito? Muito bem. Então, nós vimos aqui como essa propriedade, né, ela pode ser útil em alguns casos, né?
Às vezes é mais interessante trabalhar separado, às vezes é mais interessante trabalhar junto na fração, né? Vai depender de cada problema que você encontrar para resolver. Ok? Muito bem. Propriedade 3. Propriedade 3 é uma propriedade, né, mais tranquila, né? Aqui é até intuitiva. Se eu tenho aqui entre parênteses uma raiz de índice n de um número a, né, elevado a m, esse m pode ser transferido direto para o radicando, né, sem nenhum prejuízo, certo? Tirar do parênteses, colocar em cima do radicando. Um exemplo. Simplifique, né? Raiz sexta de 27, isso tudo elevado a 4. Bom, o que eu posso fazer? Aplicando aqui a propriedade, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar o 4 aqui como expoente do 27, dentro do radicando, né? Dentro do radical, perdão, né? Então, ficaria assim. Simplesmente tirei daqui, apliquei a propriedade, coloquei em cima do 27, que é o meu radicando. Uma outra coisa que eu percebo é que o 27, né, se eu decompor em fatores primos, ele é 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, vou substituir esse 27 por 3 elevado a 3. Ó. Então, vai ficar raiz sexta, né? O 27 virou 3 elevado a 3 e o 4 ficou aqui fora. Não podemos deixar de escrever o 4. Da propriedade aqui de potência, das potências, né, eu posso multiplicar um expoente dentro com um expoente fora aqui, né, quando tenho parênteses. Então, aqui vai ficar simplesmente raiz sexta de 3 elevado a 12. Ó, 3 vezes 4. Né, já estudamos potenciação, conhecemos essa propriedade. E aqui, do primeiro assunto que nós vimos hoje, né, isso daqui pode ser transformado num expoente fracionário. Isso daqui eu posso escrever como 3 elevado a 12 sobre 6. Né, o numerador é o expoente e o denominador é o índice. Então, ficaria assim, né? 3 elevado a 12 sobre 6. Só que 12 sobre 6 é 2, né? 12 dividido por 6 é 2. Então, é 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é super fácil, né? 3 vezes 3, 9. Ou seja, essa expressão aqui, né, que parece bem complicada, na realidade, aplicando as propriedades, eu consegui chegar à conclusão de que é igual a 9, simplesmente. Então, a propriedade aqui da potenciação, da radiciação, né, aliada a algumas propriedades da potenciação, né, me ajudaram a chegar num número mais confortável também. Perfeito? Então, essa foi a nossa propriedade número 3. Ok? Ok. Propriedade número 4 é bem simples também, né? Raiz quadrada, raiz, né, de índice n de outra raiz de índice m. Bom, eu posso escrever uma raiz só e apenas multiplico os índices, né? N vezes m aqui, ó, uma raiz única, onde o índice vai ser o produto das raízes, se você tiver raiz de raiz. Certo? Uma aplicação. Simplifique. Bom, temos aqui uma expressão, parece bem complexa, mas nem tanto, né? Vamos ver como a gente pode dar uma simplificada nisso. Bom, primeiro eu vou começar trabalhando esse 2 raiz de 3 que está aqui, ó, está aqui dentro. Esse 2 aqui eu posso colocar ali dentro dessa raiz aqui onde está o 3, dessa raiz menor aqui, né? Como aqui o índice é 2, eu posso colocá-la aqui dentro elevando a 2 para multiplicar o 3. É uma operação inversa do que a gente fez ali na simplificação das frações, dos radicais, né? A gente, na simplificação, tirava os termos de dentro da raiz, né, que fossem possíveis, né, para ficar do lado de fora. Aqui nós vamos fazer o contrário. Vamos botar esse 2 aqui para dentro. Para isso, basta eu elevar ele ao índice, que no caso é 2. Então, ficaria assim, ó. O 2, ele veio para dentro, ó, tá aqui, ó, ele veio para dentro da raiz onde estava o 3. Só que para isso eu tenho que elevar a 2, certo? Porque aqui o índice é 2. Ok? Esse foi o primeiro passo. Agora o que eu vou fazer? Ó? 2 elevado a 2 vezes 3, isso daqui dá 12, né? 2 elevado a 2 é 4, vezes 3, 12. Então eu vou reescrever isso tudo aqui, só que no lugar disso aqui eu vou botar 12, tá? Então vai ficar assim. Ok? Muito bem. Agora aqui eu tenho raiz de raiz, ó. Aquele 2 que estava atrapalhando aqui já não está atrapalhando mais. Então, eu posso fazer, ó, pela propriedade, multiplicar os índices e botar uma raiz só.
3 vezes 2, 6 aqui. Vai ficar simplesmente raiz sexta de 12. Embaixo eu vou repetindo. Certo? Muito bem. Só que aqui, ó, como aqui é raiz sexta e aqui é raiz sexta, eu posso usar aquela propriedade que eu aprendi agora há pouco. Colocar todo mundo dentro de uma mesma raiz sexta, né? Fazer a raiz sexta e botar a fração dentro, 12 sobre 2. Ó. Exatamente como já aprendemos agora há pouco. E 12 sobre 2 é 6. Então, isso fica simplesmente raiz sexta de 6. Então, olha como é que ficou muito mais simplificado, né, do que essa primeira expressão aqui. Ó. Okay? Só aplicando propriedades da radiciação. Ok? Propriedade 5. A propriedade 5 diz que se eu multiplicar índice e expoente do radicando por um mesmo valor, um valor P, por exemplo, né, isso não altera o valor numérico deste radical. Vamos fazer uns exemplos aqui bem simples, tá? Exemplo 1 aí, né? Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica, né, de 5. Obviamente aqui o expoente do 5 é 1. Digamos que eu multiplicasse esses caras aqui, né, o índice aqui e o expoente aqui por 2. Ficaria isso daqui, né? Ó, 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. Então, isso aqui ficou raiz de índice 6, né, o raiz sexta de 5 elevado a 2. Esse valor numérico não tem nenhuma diferença para este valor numérico, porque não altera o meu radical, pois eu multipliquei tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor. Não pode multiplicar por valores diferentes. Aqui multiplicou por 2, aqui tem que multiplicar por 2. Um outro exemplo é se eu multiplicasse, por exemplo, por 5. Né? Ó, aqui é 3. Se eu multiplicar por 5 dá 15. Aqui, e aqui é 1. Se eu multiplicar por 5 dá 1. Então, este radical e este radical possuem o mesmo valor numérico. E esse também. Porque multiplicando índice e expoente por um mesmo valor, você não altera o valor numérico do radical. Perfeito? Esse exemplo 2 é só para deixar claro o seguinte, que você também pode dividir índice e expoente, né, pelo mesmo valor que também resulta no radical, que não muda o valor numérico. Por exemplo, aqui, o 18 dividir por 2 deu 9, o 4 dividir por 2 deu 2. Tá? Se você dividiu pelo mesmo número, ó, dividir por 2, você achou um novo radical que também é igual ao radical original. Tá? Então, vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Tá bom? Do índice e do expoente do radical. Perfeito? Muito bem. Vamos ver um exemplo melhor sobre como isso pode ser aplicado, né? Essa propriedade. Isso pode ser melhor aplicado e até, né, um assunto importante a ser tratado na comparação de radicais. Peço que prestem bastante atenção aqui, tá? Nessa etapa, porque ela é muito importante. Vejam esse exemplo. Coloque em ordem crescente os radicais. Raiz sexta de 5, raiz oitava de 10 e raiz de índice 12, né, de 18. Então, aqui, eu observo primeiro o seguinte. Todos os índices são diferentes. Se esses índices fossem iguais, né, todo mundo aqui tivesse o mesmo índice, era bem simples para colocar na forma crescente. Era só olhar para o radicando, né, do menor radicando para o maior radicando. Como aqui eu tenho índices diferentes, né, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir algumas etapas que eu vou listar a seguir e peço que prestem bastante atenção. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é escrever os radicais utilizando o recurso do expoente fracionário, que nós aprendemos agora há pouco. Né? Então vamos escrever. Né? Aqui os expoentes são 1, né? Todo mundo aqui está elevado a 1. Então isso daqui é como se fosse 5 elevado a 1 sexto, 10 elevado a 1 oitavo e 18 elevado a 1 sobre 12. Né? Ou seja, escrevendo, utilizando o recurso do expoente fracionário, fica assim. Perfeito? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Segunda etapa. Ó. Fazendo o MMC dos denominadores dos expoentes, ó, dos denominadores dos expoentes, 6, 8 e 12. Nós escrevemos as frações equivalentes de mesmo denominador desses expoentes. Ou seja, vamos reescrever
essas frações, né, dos expoentes de forma que elas tenham o mesmo denominador. Né? Vamos reduzir as frações ao mesmo denominador, tá? Que nós já aprendemos em outros vídeos sobre frações, né? Sobre operações com frações, equivalência e tal. Tá? Então, como que fica, né? Sabendo que o MMC de 6, 8 e 12 é 24, as novas frações serão 1/6, 1/8 e 1 sobre 12, né, que eu peguei aqui, ó, elas reduzidas ao mesmo denominador ficam 4 sobre 24, 3 sobre 24 e 2 sobre 24. Okay? São as mesmas frações com o mesmo denominador, escrita de uma outra forma que tivesse o mesmo denominador. Próxima etapa. Reescrevemos os radicais utilizando os novos expoentes. Então, a gente vai reescrever isso daqui, tá? Só que nós vamos utilizar, né, esses expoentes aqui. Então, como é que vai ficar? Ó, 1/6 do 5 aqui virou 4 sobre 24. 1/8 do 10 aqui virou 3 sobre 24. 1/12 do 18 aqui virou 2 sobre 24. E daqui nós reescrevemos em forma de radical. Ó. Todo mundo vai ter como denominador aqui no expoente o 24, então todos os índices agora são iguais. Ó. Todos os índices são 24. O 5 fica elevado a 4, o 10 elevado a 3 e o 18 elevado a 2. Ó. Ok? Observe que aqui eu utilizei a última propriedade, porque eu multipliquei numerador e denominador, ou seja, expoente e índice, sempre por um mesmo valor. Aqui o 1 e o 6 foram multiplicados por 4. Ó. 1 vezes 4, 4, e 6 vezes 4, 24. Ó. Aí achei essa fração. Aqui também eu multipliquei pelo mesmo valor, por 3. Ó. 1 vezes 3, 3, 8 vezes 3, 24. Eu achei essa fração. Ó. E aqui eu multipliquei por 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 12, 24. Então, não alterei os radicais. Certo? É uma aplicação daquela propriedade. Desenvolvendo aqui, que está dentro do radical, né? Desenvolvendo aqui as potências dos radicandos, eu vou ter 5 elevado a 4, 625. 10 elevado a 3 é 1000. 18 elevado a 2, 324. Agora que todo mundo tem o mesmo índice, né, que é 24, fica fácil colocar em ordem crescente, né? Basta olhar para os radicandos. Bota do radicando menor para o radicando maior. Né? Mesmo índice, está ali. Então, observando os radicandos apenas, né, porque o índice deixou de ser um problema, nós temos raiz, né, de índice 24 de 324 é menor, raiz de 625 de índice 24 menor, e raiz de índice 24 do 1000. Agora nós vamos colocar aqui, né, os radicais originais. Esse daqui, ó, ele é o raiz de índice 12 de 18. Esse daqui, ele é o raiz de índice 6, né, de 5. E esse último aqui é o raiz de índice 8 de 10. Então, colocando agora, substituindo pelos seus equivalentes, nós temos, em ordem crescente, direitinho aqui, conforme pedido pelo exercício. Bom, aqui nós precisamos ter uns conhecimentos, né, de MMC, operações com frações, frações equivalentes, tá? Outros vídeos que nós trabalhamos sobre isso são interessantes se você tem alguma dúvida nesses pontos aí. Tá bom? Beleza. Pessoal, espero que tenha ficado tudo joinha, tá bom? Tem uma listinha para treinar que é muito importante. São muitas propriedades, é importante que seja tudo devidamente treinado para a gente não ter problema para trabalhar com radicais daqui em diante, ok? Já aproveitando para fazer aquele pedido, né, aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar material, criar conteúdo para os amantes da matemática aqui do nosso canal. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui, pessoal. E nos vemos no próximo vídeo.